A estratégia que eu vou te mostrar aqui agora, os bancos e instituições financeiras não querem que você saiba disso. Eu vou te apresentar aqui o método alavanca, que é uma estratégia usando alavancagem para formar uma renda e um patrimônio de forma 100% segura. Agora eu vou te falar um pouco da minha história. Eu me chamo Arthur Correia, sou fundador da Experience Investimentos, já trabalho nesse ramo há mais de 4 anos, instruindo empresários a alavancarem seu patrimônio de forma estratégica e inteligente. Bom, mas nada melhor do que falar sobre esse método mostrando o resultado que os nossos clientes têm hoje, o que os nossos clientes falam. Então eu vou te mostrar um pouquinho das nossas avaliações. Hoje, a Experience Investimentos é uma empresa que tem mais de 180 avaliações do Google e todas elas 5 estrelas, todas elas 100% positivas. Então aqui tem vários depoimentos de nossos clientes e se você quer olhar na íntegra todas as avaliações, acessa lá no Google a nossa empresa para ver todos os depoimentos, que os nossos clientes deixam para nós. E agora eu quero te mostrar alguns cases de sucesso dos nossos clientes que já foram contemplados, tiveram uma baita experiência com o nosso método. Esse aqui é o Márcio, um cliente meu, ele fez um investimento com nós com apenas 17 meses investidos, 517 por mês ele investia, um total de 8.800 ele foi contemplado nessa carta que ele tinha e ele decidiu optar pela alavancagem financeira, ou seja, vendeu essa carta e lucrou, ganhou 25 mil reais, um lucro líquido de 16.200 e mais o retorno do valor que ele investiu até a contemplação, totalizando os 25 mil. Isso trouxe para o Márcio um rendimento de 11,87% ao mês de rentabilidade. Olha o vídeo que eu fiz com o Márcio aqui agora. Fala galera, estou aqui hoje com o meu cliente Márcio, foi contemplado no seu investimento com apenas 17 parcelas pagas, investiu um total de 8.800, e hoje recebeu aí 25 mil na venda da carta dele. Então teve um baita lucro aí e já fez um novo investimento para repetir o processo. Como é que foi a tua experiência, Márcio? Conta um pouco para nós aí. Na verdade foi mais rápido que eu esperava, Meu plano era a longo prazo mesmo, fiz 3, 4 anos usar e saiu antes, E agora eu lucrei ainda. Exatamente, botou um lucro no bolso e já fez um novo, Investi de novo. Princípio agora mais uma terreno de novo, da consórcio da casa e de repente eu terminei no carro. Show de bola. Então, faça como o Márcio e invista você também em consórcio aqui na Experience Investimentos. Essa aqui é uma outra cliente que teve uma baita experiência com nós também. Olha só a situação dessa cliente, ela investiu 6 meses apenas, investiu em torno de 430 por mês, totalizando 2.600, ela foi contemplada nessa carta e também decidiu pela alavancagem financeira vender o crédito contemplado. Vendeu por 12 mil a carta e investiu 2.600. Então teve um lucro líquido de 9.400 reais, um rendimento de 62% ao mês, Olha o vídeo que eu fiz com a minha cliente Janete. Fala pessoal, estou aqui hoje na loja da minha cliente, a Janete, loja do Ortobon aqui em Campo Bom. Ela fez um investimento comigo, investiu um total de 2.600 no consórcio dela e apenas 6 parcelas já foi contemplada e já teve o retorno do investimento dela. Teve um retorno de 12 mil e investiu apenas 2.600. Como é que foi o consórcio para ti, Janete? Tu recomenda? Nossa, para mim é um dos melhores investimentos, Faz muitos e muitos anos que eu venho investindo e todos os meus amigos que eu indico acabam investindo e contemplando, inclusive. Minha filha fez um, contemplou no 3º mês, a amiga dela fez outro, contemplou no 4º mês. Eu contemplei também, entendeu? Então eu super indico, vale muito a pena, o retorno assim é espetacular. É isso aí, pessoal. Ouça o recado da Janete e venha fazer o seu investimento também. E essa outra cliente aqui é a Sabrina. Olha a experiência que a Sabrina teve. Ela contratou com nós uma cota de 1 milhão de reais. Que está o extrato da carta dela. Ela tinha uma carta de 1 milhão e ela foi contemplada por um lance estratégico que a gente fez no consórcio dela. Ou seja, sem depender de sorte e sem depender de recurso próprio de lance. Então ela acessou um crédito na contemplação de 700 mil. Ela tinha a opção de usar esse crédito por uma alavancagem patrimonial, comprar imóvel ou vender essa carta. Ela decidiu por vender esse crédito, então ela vendeu por 117.400, essa carta de 700 mil na contemplação, investiu 22.360 e vendeu a carta por 117.400, um lucro líquido de 95 mil reais. Isso trouxe para a Sabrina uma rentabilidade de 36% ao mês no investimento que ela fez com nós. Esse outro caso aqui
é um cliente que usou a carta para alavancagem de patrimônio, né? Então ele foi contemplado numa carta de 350 mil que ele tinha e ele optou por dividir essa carta em 2 apartamentos. Cada apartamento custa 175 mil. Então ele comprou os 2 apartamentos e locou esses 2 apartamentos pelo Airbnb, que é uma plataforma hoje de locação por temporada. A gente chama de locação por short stay, né? Curta temporada, 1, 2 dias que a pessoa, que o inquilino, né, vai ficar nesse imóvel. E isso te traz uma rentabilidade muito maior e também flexibilidade. Por quê? Tu pode variar a diária do imóvel como tu quiser. Então, tem um feriado, eu quero mudar o valor da diária. Tu pode, tu não fica preso naquele aluguel tradicional, que fica um indexador ano após ano só reajustando. No Airbnb tu tem uma flexibilidade muito maior. Esse cliente investiu 12 meses de 1.078 cada parcela, um total de 12.936. E hoje ele tem um retorno mensal médio na locação dos 2 imóveis de 1% ao mês, que isso vai dar 3.500 para ele. Só que a parcela pós-contemplado ficou só 2.221, ou seja, os próprios imóveis se pagam sozinho e ainda sobra para ele todo mês mais de R$ 1.200, que ele pode fazer mais um consórcio, ser contemplado e dessa forma seguir com a alavancagem patrimonial, tendo um baita patrimônio formado para a aposentadoria dele. E agora eu quero te falar para quem não é o método alavanca. Bom, primeira coisa, para quem vive buscando promessas e dinheiro fácil. Esse método não é para você. Não é para você também que acha que vai ficar rico da noite para o dia como o tigrinho. Não existe, né? Para quem não pensa no futuro e para quem não tem pelo menos 500 para investir mensalmente. Então o método não é para você. Agora, para quem é o método alavanca? Para quem não quer depender do INSS ou de parentes na aposentadoria, para quem se sente perdido e não sabe onde começar a investir, e para quem quer atingir a famosa liberdade financeira. Para quem quer construir patrimônio usando dinheiro de terceiros, que é o mais importante, e para quem busca uma estratégia de investimento validada, simples e de alta rentabilidade, e para quem tem pelo menos 500 para fazer aportes regulares mensalmente. Então o método é para você que se encaixa nesses requisitos. Bom, o que há em comum em todas as pessoas que investem ou querem começar a investir? A chamada liberdade financeira. Quanto antes você atingir a sua liberdade financeira, melhor. Claro que a gente muitas vezes gosta de trabalhar, mas tem uma diferença muito grande entre gostar e o precisar trabalhar. Então o que é liberdade financeira? É você fazer com que os seus próprios investimentos, a sua renda passiva, cubra os seus gastos. Então você tem uma liberdade financeira, não depende mais da sua própria renda ativa. Então eu vou te mostrar aqui hoje como atingir a liberdade financeira no passo a passo para atingir esse objetivo. Bom, primeiro passo que eu não posso fazer por você é trabalhar, né? Então, trabalhar, gerar receitas. Segundo passo, bem importante, gastar menos que ganha. Então, ter uma planilha onde você consiga calcular as suas receitas e as suas despesas e multiplicar essa diferença, ou seja, multiplicar a sobra. E aqui eu vou te ajudar a multiplicar essa diferença. E o mais importante é ter consistência para chegar no seu patrimônio-alvo. Bom, quero te mostrar agora quais são os tipos de investimento que você pode investir para atingir a sua liberdade financeira. E aqui eu trouxe alguns exemplos para te mostrar de forma mais didática. A renda fixa, a renda variável e o método alavanca. Bom, vamos voltar lá na renda fixa, falar um pouco da renda fixa, né? A renda fixa hoje é um investimento que tem uma baixa complexidade. Você não precisa saber investir na renda fixa e estudar o mercado. Não, é só fazer um aporte lá no seu banco, no Nubank, por exemplo, né, de forma muito simples, baixa complexidade. Como tem uma baixa complexidade, tem um baixo risco também, não tem risco de perder, é 100% seguro, mas tem um baixo retorno, né? Então a renda fixa, baixa complexidade, baixo risco e baixo retorno. Já a renda variável, tu tem uma alta complexidade. Por quê? Você precisa estudar aonde você vai investir. Ah, vou investir em ações. Você precisa estudar a empresa que você está investindo. Vou investir em fundos imobiliários. Você tem que estudar esse imóvel que você está aplicando ali o fundo imobiliário. Então é complexo, você precisa ficar acompanhando o mercado sempre, né? Um alto risco também, porque como você pode ganhar, você pode perder tudo e em alguns casos ficar até devendo, mas tem um alto retorno. Então tu tem um alto retorno, mas também tem um alto risco, né? Já o método alavanca
é uma estratégia que não tem complexidade, é uma baixa complexidade, você só paga um boleto por mês, um consórcio por mês, um boleto, um baixo risco e um alto retorno. Então eu sempre gosto de falar que hoje o método alavanca, ele é uma estratégia que usa da segurança da renda fixa, mas com a segurança de uma renda variável. Você pode ganhar muito, mas não abre mão da sua segurança. Bom, o que é o método alavanca de fato, né? O método alavanca é uma estratégia consolidada que utiliza uma ferramenta de alavancagem segura, o consórcio imobiliário. Como dizia Arquimedes, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Então, essa é a base do método alavanca. É uma estratégia onde você vai usar uma alavanca para crescer o seu patrimônio sem colocar aquele esforço, aquela energia como nos investimentos tradicionais. E agora eu quero te falar como as pessoas mais ricas do planeta constroem e aplicam o seu capital. Esse aqui é o gráfico das pessoas mais milionárias, 0,001% dos mais ricos do mundo, aonde eles investem. E aqui mostra que 66% do patrimônio dessas pessoas está alocado em imóvel. Então, se as pessoas mais ricas do mundo investem em imóveis, por que eu não vou investir em imóveis? Se é algo que só valoriza, eu tenho rentabilidade da locação e ainda é algo simples, eu não preciso ser o crânio para investir em imóvel. Então é isso que os mais ricos hoje investem. Então é o básico bem feito todos os dias de forma consistente. Ok, mas como eles fazem para comprar esses imóveis? Que é o mais importante. Será que eles usam capital próprio? Será que eles usam financiamento? Como que as pessoas mais ricas do mundo investem em imóvel? Usando o dinheiro de terceiros. E esse aqui é o Robert Kiyosaki, também autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele tem um livro chamado Other People's Money, onde ele ensina como usar o dinheiro de terceiros para investir em imóveis, que é o mais importante, a chamada alavancagem patrimonial. Bom, primeira coisa é pegar um dinheiro barato, de 1 a 5% ao ano, comprar um imóvel e alugar por 0,6% a 2% ao mês, ou seja, 7 a 25% ao ano de rentabilidade, e você ganhar no spread, ou seja, na diferença, e ainda ganha na valorização do ativo. Então, muitas pessoas, quando pensam em imóvel, pensam só no aluguel, mas você também tem que considerar a valorização desse ativo. A alavancagem patrimonial agora em números, na prática, como funciona. Então vamos pegar aqui um exemplo de um crédito de R$500 mil, onde o tempo de contemplação, uma simulação da média dos nossos clientes que pagam em dia e usam as estratégias de contemplação certas, em torno de 36 meses. Ou seja, isso vai te dar uma meia parcela até a sua contemplação de R$ 1.397,73. Valor pago até essa contemplação em 36 meses, R$ 50.318. Agora eu vou pegar esse crédito que eu me alavanquei com 50 mil em 500 mil, ou seja, menos de praticamente 10% investido, eu vou comprar um imóvel de 500 mil e vou alocar esse imóvel pelo Airbnb, porque eu consigo um retorno muito maior do que o aluguel tradicional. Hoje a média que os nossos clientes conseguem é 1% ao mês. Isso vai me dar uma receita de R$5 mil. E a parcela atualizada do meu consórcio após a contemplação vai gerar na casa de R$3 mil. Ou seja, eu tenho uma receita líquida de R$2 mil e o meu imóvel está sendo pago pelo próprio inquilino. E eu estou tendo lucro ainda, onde agora eu posso pegar esse lucro e fazer mais uma carta maior ainda para fazer cada vez mais essa bola de neve, comprar mais imóvel, né? E assim por diante. Isso vai te dar uma rentabilidade de 9,94% ao mês sobre o valor investido. Então, olha o poder que a alavancagem patrimonial te dá perante hoje uma renda fixa e até mesmo uma renda variável, mas de forma 100% segura. Bom, quais são as linhas de crédito disponíveis hoje no Brasil para fazer essa alavancagem patrimonial usando dinheiro de terceiros? A gente tem a opção do financiamento imobiliário, que hoje tem uma taxa de juros de 10 a 14% ao ano, e a gente tem o consórcio imobiliário, que tem um custo de 1 a 5% ao ano. Se a gente for analisar, o financiamento hoje não comporta com o dinheiro barato que a gente quer pegar. Então o consórcio é o que mais vai atender para essa alavancagem patrimonial. Mas afinal, o que é o consórcio? Consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo em comum, como se fosse um autofinanciamento. Cada pessoa do grupo investe um valor de parcela por mês
e a somatória das parcelas dos integrantes desse grupo dá um montante total. E esse montante ele é distribuído cada mês nas assembleias mensais, nas contemplações por sorteio ou através de lances. Contemplação por sorteio. Como é que funciona o sorteio no consórcio? Não é a própria administradora que vai realizar esse sorteio, não. A gente usa como base a Loteria Federal para ser mais seguro e transparente para o cliente. Então o sorteio ele serve para definir a ordem do recebimento do crédito, porque todos vão ser contemplados. Então o sorteio ele serve para definir quem vai contemplar primeiro e os outros, né, assim por diante. Então um exemplo do sorteio, como é que funciona? Cada participante vai pagando a sua parcela mensal e vai ter um sorteio entre esses participantes. Ou seja, essas 10 pessoas acumularam um capital de 10 mil para comprar o seu Fusquinha, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui um total de 10 mil, uma contemplação por mês através do sorteio, neste exemplo aqui, né? E a gente também tem a contemplação por lance livre. O que é isso? É aquela pessoa que fala assim, pô, mas eu não quero pagar só essa parcela do mês agora. Eu quero adiantar algumas parcelas. Então lance no consórcio não é que você está pagando a mais por dar um lance. Não, você só está adiantando umas parcelas para abreviar ainda mais o recebimento do crédito. Então, pô, peraí, se a pessoa está antecipando, ela consegue agilizar essa contemplação antes. Então, por exemplo, essas pessoas aqui que ofertaram um lance livre, ou seja, um valor um pouco maior do que a parcela mensal, se a oferta delas foi a maior do grupo, ela pode ser contemplada com o valor para comprar o seu bem. Agora eu quero te apresentar alguns dados de 2023 e 2024 do sistema de consórcio. Olha só, créditos comercializados. Em 2024, que foi ano passado, foi comercializado 378 bilhões em crédito. Em 2023 foi comercializado 316 bilhões, então teve um crescimento de 19%. Olha o tamanho que está o consórcio hoje. Contemplação, foi contemplado mais de 1,70 milhões de consorciados no consórcio em 2024. Em 2023 foi contemplado 1,62 milhões, ou seja, um crescimento de 4,9%. Vendas de cotas novas, foi comercializado 4,49 milhões de novas cotas. Em 2023, 4,18 milhões de novas cotas, ou seja, teve um crescimento de 7,2%. E agora, créditos disponibilizados, valores que foram injetados na economia, 100,58 bilhões em créditos foram injetados na economia em 2024, em 2023, 83 bilhões. Então, um crescimento de quase 20% de 2023 para 2024. E o dado mais importante que eu quero te mostrar agora é esse, os participantes ativos consolidados hoje no sistema de consórcio. Em 2024, a gente teve 11,21 milhões de participantes ativos no sistema de consórcio. Isso é maior do que as populações da Grécia e Portugal. Olha, a Grécia tem 10,42 milhões de habitantes. Portugal, 10,34 milhões de habitantes. Ou seja, a gente tem mais pessoas que investem no consórcio hoje do que habitantes na Grécia, no Portugal, Emirados Árabes, Áustria, Irlanda e assim vários outros países com uma população pequena. Mas afinal, todo consórcio serve para alavancagem? Não. Como escolher o consórcio ideal para alavancagem? Uma administradora com pelo menos 25 anos de mercado é muito importante para a gente ter histórico de grupo, histórico de contemplação. Você precisa investir meia parcela até a contemplação. Por quê? Porque quando você investe meia parcela até a contemplação, a sua alavancagem é muito maior. Ou seja, comparando o mesmo consórcio em prazo, você vai ter investido muito menos até a contemplação do que um consórcio tem parcela cheia. Então, o percentual que você vai ter investido nesse consórcio, nesse imóvel, é muito menor na meia parcela. Então, é muito melhor para alavancagem de patrimônio a meia parcela. Você precisa ter pelo menos 5 modalidades de contemplação na mesma assembleia. Então, você tem que ter 5 formas de contemplar por mês na mesma assembleia. E detalhe bem importante, uma possibilidade de ofertar todos os lances na mesma assembleia. Por que eu digo isso? Porque tem administradora de consórcio que não permite que você oferte lances diferentes na mesma assembleia. Ou você oferta lance fixo, ou você participa do sorteio, ou você participa pelo lance livre. Então aqui a gente tem que ter uma administradora que possibilita ofertar todos os lances na mesma assembleia. E os lances que você ofertar, eles têm que ser pagos com o próprio crédito, que a gente chama de lance embutido. Por quê?
vai fazer mais sentido ainda essa alavancagem, porque você não vai se descapitalizar, você vai usar o lance que a gente chama da própria carta, que é o lance embutido. Agora eu quero te falar do nosso parceiro estratégico, que é a HS Consórcio. A HS Consórcio é uma empresa que foi fundada em 1993, ou seja, a HS hoje é uma empresa referência no mercado brasileiro no sistema de consórcio, com mais de 900 corretores espalhados por todo o Brasil, e hoje a gente tem mais de 31 anos de mercado, mais de 22 bilhões de vendas anuais e mais de 300 mil consorciados ativos. Olha o tamanho que hoje é a HS Consórcio. Agora eu quero te falar também sobre o ranking de reclamações do Banco Central. Dá uma olhada só nesse ranking. Esse ranking aqui, o primeiro colocado é o pior, ou seja, é o ranking das piores administradoras de consórcio. Então olha só a diferença da HS em relação a outras empresas que a gente tem hoje no sistema de consórcio. Então olha só, aqui a gente tem Unifisa, a gente tem Porto Seguro, a gente tem Embracon, a gente tem Rodobens, a gente tem Ademicon aqui, e a HS ela não está aqui nessa lista. Ela está aqui nas administradoras de consórcio com menos de 6 reclamações. Então olha só, a gente vai passando aqui. Aqui a HS, HS Consórcios, 4 reclamações, mais um detalhe, para 300 mil pessoas, 300 mil consorciados ativos, ou seja, cada Maracanã lotado tem uma pessoa insatisfeita com o produto da HS Consórcio. E agora eu quero te falar por que a HS é tão sólida no mercado, porque existe uma empresa por trás que é o Grupo Erval, onde ele tem mais de 25 marcas presentes hoje em todas as regiões do Brasil. Fundada em 1959 em 2 irmãos, o Grupo Erval é um conglomerado gaúcho que abrange mais de 25 marcas, indústria, atacado, varejo, e-commerce, serviços, construção e operações financeiras. Então a HS Consórcios hoje, que está aqui, é uma empresa que faz parte hoje de toda essa linha de produtos do Grupo Erval. A iPlace faz parte do Grupo Erval, Lojas Aqui que a gente tem em todo o Rio Grande do Sul, enfim, várias empresas do Grupo Erval. E um detalhe bem importante, olha o tamanho que é a Erval hoje. O faturamento do Grupo Erval corresponde a 3 bilhões no ano. Isso é maior do que a Porsche no Brasil, 2,2 bilhões de faturamento, do que o SBT no Brasil, do que a Copenhagen, Leroy Merlin, ou seja, várias empresas também renomadas, mas o Grupo Erval tem um faturamento muito maior. Então olha a solidez que é o Grupo Erval hoje. E agora eu quero te falar os tipos de lance que a gente tem hoje dentro da HS Consórcios. Lembra que eu comentei anteriormente que você precisa ter uma administradora de consórcio que tenha pelo menos 5 modalidades de contemplação na mesma assembleia? É o que eu quero te mostrar agora, como a HS Consórcios hoje tem as suas formas de contemplação. Bom, então agora eu quero te mostrar as modalidades de contemplação que a gente tem hoje dentro da HS Consórcio. Então vamos pensar que a gente tem aqui 100% do nosso grupo, né? Porém, nem todos estão aptos a concorrer pelo sorteio, por exemplo. Então, olha só, a gente tem um sorteio no mês e essas pessoas que estão laranja aqui são as que estão aptas a concorrer pelo sorteio. Por quê? Porque elas pagaram a parcela em dia. Então, o grande ponto do consórcio é pagar em dia, porque se você atrasa um dia sequer depois do vencimento, você não concorre. Então, essas pessoas aqui não concorrem. Se você está com a sua parcela paga, você pode concorrer pelo sorteio desde o início no seu consórcio. Agora eu quero te falar de um lance que a gente consegue usar, que é o lance fixo. O que é lance fixo dentro do consórcio hoje? Lance fixo, como o nome já diz, ele é um lance fixado num percentual. A HS estabeleceu 30% de lance fixo, ou seja, você e outros participantes do grupo podem ofertar esse lance fixo desde o primeiro mês no seu consórcio. Só que peraí, se a gente tem um lance fixo que um ofertou 30, o outro ofertou 30, a gente tem um empate. Então o desempate ele vai ser por aproximação através do sorteio, ou seja, quem ficou mais próximo do número que foi sorteado irá ser contemplado. Um ponto bem importante que eu sempre gosto de salientar: o lance fixo, diferente do sorteio, ele não contempla apenas uma pessoa por mês, ele contempla com base no saldo disponível no grupo. Então o sorteio é regra uma pessoa por mês. Já lance fixo vai contemplar mais do que uma pessoa por mês. Vamos pegar um exemplo aqui, contemplou no sorteio a cota 500. O 501 deu lance fixo, ele pode contemplar?
o 499 ele deu lance fixo, ele pode contemplar, o 502 ele deu lance fixo, ele pode contemplar, o 498 ele deu lance fixo, ele pode contemplar. Tudo isso mediante o saldo que tem disponível no grupo. Quanto mais saldo tem, maior a distribuição de contemplação via lance. Então olha a diferença. Essas pessoas aqui agora não estão aptas. Por quê? Algumas não pagaram a parcela em dia e outras não fizeram lance fixo. Então não é para todos do grupo que vão concorrer, somente aquelas pessoas que de fato fizeram essa oferta desse lance fixo. Então se você ofertou, você agora vai concorrer também pelo lance fixo, além do sorteio. E agora eu quero te falar do melhor lance que a gente tem dentro da HS Consórcios hoje, que é o lance fixo fidelidade. Por que esse é o melhor lance? Porque nesse lance fidelidade só vai concorrer aquelas pessoas que de fato pagam as parcelas em dia. Ou seja, a gente consegue eliminar aquela concorrência que a gente tinha no lance fixo, a gente consegue afunilar essa concorrência para um percentual muito menor. Então olha só, aqui em laranja são os consorciados que pagaram 6 meses em dia. Olha só quantas pessoas não podem concorrer desse lance, porque essas pessoas aqui atrasam uma parcela ou outra, elas não ofertaram o lance fixo fidelidade. Então só vai concorrer do lance fidelidade as pessoas que pagaram as últimas 6 parcelas consecutivas em dia. E é a mesma regra do lance fixo que eu te expliquei anteriormente. É os mesmos 30%, também é por desempate através do sorteio, só que só vai participar desse desempate aquela pessoa que realmente pagou a parcela em dia nos últimos 6 meses nesse lance fidelidade aqui. Você estando em dia, você pode ser contemplado também por essa modalidade após 6 meses em dia. E agora a gente tem um outro lance de fidelidade que é muito bacana também, que é o lance de fidelidade de 12 meses. Então olha esse lance aqui, é como se fosse o de 6 meses, só que esse de 12 meses só vai concorrer agora com você a pessoa que tem as últimas 12 assembleias pagas em dia, 12 parcelas pagas em dia. Então olha só o número de pessoas que não vai concorrer mais com você. Olha a diferença das pessoas que vão concorrer, ou seja, a concorrência é muito menor. Então, cada mês que vai passando, a gente consegue afunilar a sua contemplação. Então, você estando em dia com a parcela, você também pode contemplar no fidelidade de 12 meses. Ou seja, você tem 4 formas de contemplação por mês só investindo na sua parcela, que é o sorteio desde o primeiro mês, padrão sorteio. A gente tem o lance fixo também desde o primeiro mês, que é o lance de 30%, e o lance fidelidade de 6 meses conforme o pagamento de 6 parcelas em dia e o fidelidade conforme o pagamento de 12 parcelas em dia. Ou seja, 4 formas de contemplar numa única assembleia apenas investindo na sua parcela, sem precisar se descapitalizar. Beleza, fui contemplado no lance fixo, no lance fidelidade, eu tenho que pagar esses 30%? Não, como eu comentei, a gente usa o seu próprio crédito. E um ponto muito importante, aquele valor que descontou do seu crédito, vamos pensar que você fez uma carta de 500 mil, 30% é 150. Aquele valor que vai abater do seu crédito, os 150 mil, também vai abater do seu saldo devedor. Então a sua parcela que era meia nem vai chegar a dobrar, porque você não pegou todo o crédito. Agora essa parcela cheia após a contemplação, ela vai recalcular conforme o crédito que você pegou na sua contemplação, nesse caso 350 mil. Então é um lance como se chama lance zero, né? A gente fala muitas vezes, porque você não tem custo com esse lance. Venda seu consórcio amparado pela lei e obtenha lucros que podem multiplicar por mais de 10 vezes o valor investido. É isso mesmo. Lá na lei do consórcio, na lei 11.795 de 2008, no capítulo 2, artigo 13, mostra que você pode transferir o seu consórcio. E isso abre margem para você negociar a sua carta na contemplação. Ou seja, se você não quer utilizar essa carta, você pode repassar essa carta para outra pessoa. E esse é um trabalho que hoje o meu escritório, a Experience Investimentos, faz para você. Você não precisa se preocupar em vender a sua carta. A gente mesmo garante a compra da sua carta na sua contemplação. E com isso você pode ter um lucro inimaginável. Vou te mostrar na prática como funciona. Então agora eu quero te mostrar um comparativo entre a alavancagem financeira, ou seja, vender a sua carta contemplada, versus a renda fixa. O que faz mais sentido hoje? Investir numa carta para alavancagem financeira ou investir na renda fixa? Quero te mostrar hoje, na prática, como isso funciona. Então olha só, o comparativo da renda fixa versus alavancagem financeira. Aqui eu estou pegando como base um crédito de 500 mil reais
com uma correção de 6% ao ano. O que é a correção de 6% ao ano? Todo ano o seu consórcio, ele reajusta para você manter o seu poder de compra. Como essa carta é uma carta de imóvel, o imóvel ele valoriza. Então o seu consórcio ele também precisa acompanhar essa valorização para você manter o seu poder de compra. Então isso é muito bom para o cliente que quer adquirir o bem, que ele vai ter o mesmo poder de compra atualizado sempre, e também é muito bom para o cliente investidor que quer vender o seu crédito, que quer fazer uma alavancagem financeira, porque por muito mais tempo ele consegue ter uma rentabilidade maior ainda só por causa da correção. E eu estou usando aqui como base da renda fixa uma rentabilidade anual de 10,8%. Por que eu estou usando essa rentabilidade como base? Porque eu tenho que mensurar dos últimos 10 anos, por exemplo, para ter uma noção melhor. Não posso pegar a maior taxa Selic da história e usar como base. Eu tenho que ter um histórico da taxa Selic. Isso vai te dar uma rentabilidade ao mês de 0,86% na renda fixa. Então, olha só agora a diferença no primeiro mês, por exemplo. Você fez um consórcio e na primeira parcela você conseguiu ser contemplado. Olha o quanto você vai lucrar em relação a uma renda fixa, por exemplo, né? No consórcio, você vai ter investido um total de R$ 1.397, que é hoje a meia parcela de um crédito de R$500 mil. Agora você consegue vender a sua carta por 20%, que é o valor que a gente paga hoje em média para o nosso cliente quando ele é contemplado. 20% sobre o seu crédito e não sobre o que você pagou, tá? Então, R$100 mil, você vai ter um lucro líquido de R$ 98.602, porque você pagou a primeira parcela. Só que isso vai te dar uma rentabilidade de 7.500%. Então, algo nunca visto em nenhum tipo de investimento seguro hoje, né? Já na renda fixa, você vai ter aplicado o mesmo valor, os mesmos 1.397 e agora vai ter lá 1.409, ou seja, R$12 de lucro, né? 0,86% ao mês. Então é isso que a gente chama de alavancagem financeira. O consórcio ele tem o poder de alavanca que uma renda fixa não tem. Olha um outro exemplo agora aqui em 15 meses, por exemplo. Olha só, 15 meses você vai ter aportado agora R$ 21.217,50. Você agora pode vender a sua carta por R$ 106 mil. Por quê? Porque o seu crédito ele já corrigiu. Não é mais o mesmo valor de 500 mil. Então agora o valor da venda também vai aumentar. R$ 106 mil, um lucro líquido nessa operação de R$ 84.782. Lembrando que volta para você o seu lucro líquido e mais o valor que você investiu até a contemplação, totalizando R$ 106 mil. Isso vai te dar uma rentabilidade de 18,45% ao mês. Novamente, não existe nenhum investimento hoje seguro que te entrega essa rentabilidade. Já na renda fixa, você vai ter agora investido R$ 21.217, o mesmo valor que você investiu no consórcio, e o retorno vai ser de R$ 22.541, ou seja, um lucro líquido de R$ 1.323,54, uma rentabilidade de 0,86% ao mês. E aqui eu nem estou considerando o imposto de renda, que na renda fixa é retido na fonte. No consórcio não, você tem a opção de declarar o imposto de renda ou não. Já a renda fixa não tem opção, é retido na fonte o imposto de 15% a 22%. Agora um outro comparativo, 15 meses é muito bom, né? Vamos colocar aqui agora, por exemplo, 25 meses. Você vai ter investido agora R$ 36.122,30 e você vende o seu crédito agora por R$ 112.360, porque novamente ele já corrigiu. Então um lucro líquido de R$ 76.237, uma rentabilidade de 7,91% ao mês. Já na renda fixa, você vai ter investido o mesmo valor de R$ 36.122 e agora tem um retorno lá de R$ 40.042, ou seja, um lucro de R$ 3.920. Olha a diferença do lucro, ó, de R$ 3.920 para R$ 76 mil. É muita diferença. Uma rentabilidade de 0,86% ao mês contra 7,91% ao mês do consórcio na venda da carta, né? Alavancagem financeira. Vamos pegar um exemplo agora, um prazo um pouco maior, 40 meses, por exemplo. Olha só, 40 meses você vai ter aportado agora nessa carta e na renda fixa R$ 60.056. E você vai ter um retorno na venda dessa carta de R$ 119 mil, ou seja, dobrou o seu capital investido. Um lucro líquido de R$ 59.045, um retorno ao mês de 3,09%. Já na renda fixa, você vai ter aportado o mesmo valor, os mesmos 60 mil, e agora vai ter lá 70.927, um lucro de 10.871.
Então, olha a diferença do lucro e a rentabilidade, ó, 0,86% ao mês para 3,09% ao mês do consórcio. Vamos esticar um pouco mais esse prazo? Vamos colocar aqui agora 60 meses que você foi contemplado. Olha só, em 60 meses agora, talvez não seja muito interessante vender essa carta, mas um grande ponto que eu sempre oriento os meus clientes é que é o seguinte: você foi contemplado na carta, você vai vender. Quem vai comprar essa carta contemplada? O escritório vai comprar de você, mas a gente compra porque esse é o crédito mais barato que existe hoje no mercado. É muito mais barato que financiamento. Então a gente vai comprar do cliente investidor e vai repassar essa carta para o cliente final. Por quê? Porque hoje a nossa demanda é muito maior do que a nossa oferta. A gente tem mais pessoas buscando cartas contempladas do que cartas contempladas para oferecer. Então por isso que a gente garante a recompra da sua carta na sua contemplação. Só que pensa comigo, se você já investiu 94 mil nessa carta, o cliente que vai comprar ela, ele tem um saldo devedor menor, ele tem um custo menor, porque você já pagou 94 mil. Ou seja, eu consigo pagar um percentual maior para você e ele dá uma entrada maior. Então vamos ajustar aqui, por exemplo, o ganho que era 20%, vamos jogar para 23%. Então olha só, agora você vende a sua carta por 145 mil reais, você investiu 94.549 em 60 meses, tem um crédito corrigido agora de 631 mil, vende a carta por 145.184, um lucro líquido de 50.635. Olha a rentabilidade ao mês, 1,33% ao mês. Ou seja, eu estou falando aqui que você levou 5 anos para ser contemplado e ainda assim você tem uma rentabilidade de 1,33% ao mês. Já na renda fixa, se você tivesse investido durante 5 anos, você teria aportado o mesmo valor, os mesmos 94.549 e agora teria lá 121.560, ou seja, um lucro líquido de 27.010. Olha a diferença de 50 mil para 27, é muita diferença, né? Olha a rentabilidade, 0,86% ao mês. Então é isso que o consórcio hoje ele pode te oferecer, uma alavancagem financeira. E aí tu vai pensar o seguinte: pô, Arthur, beleza, vamos supor que eu sou uma pessoa azarada, eu não vou contemplar até 60 meses, eu vou contemplar num prazo maior. Será que vai fazer sentido essa carta para investimento? Agora eu quero te mostrar a alavancagem patrimonial por meio do consórcio imobiliário. Então olha só, chegamos no ponto aqui, por exemplo, 70 meses. Essa carta aqui ela vai te dar uma rentabilidade de 0,83% ao mês. Já a renda fixa 0,86%. Então a gente praticamente empatou, né, em 70 meses. Tu pode vender essa carta, daqui a pouco vai pensar assim, pô, mas se eu usar essa carta agora, que eu tenho um crédito de 669 mil, será que eu não consigo ter um retorno muito maior? Sim, e agora eu vou te mostrar sobre a alavancagem patrimonial por meio do consórcio imobiliário. Então olha só, a estratégia agora vai mudar, você não vai mais vender a sua carta, você vai adquirir um bem, um imóvel com essa carta, que nem a gente comentou antes, um imóvel, um apartamento, um estúdio do Airbnb para locação. Aqui a gente está colocando como base uma alocação de 1% ao mês, que é hoje a média que os nossos clientes conseguem do Airbnb. Então olha só, em 70 meses que você vai ter investido, vai dar um total de 113.254. E agora foi liberado para você um crédito corrigido de 669.112. A parcela desse consórcio após a contemplação, depois de 70 meses, vai ficar 4.731. E o aluguel mensal desse imóvel que a gente vai comprar do Airbnb vai estar 6.691. Ou seja, eu tenho um aluguel maior do que a parcela do consórcio. Então eu tenho um lucro todo mês de R$ 1.959. Então eu posso pegar esse lucro agora e, se eu quiser, fazer mais uma carta que ela vai se pagar sozinha. Mas o que é o mais importante? O resultado final disso. Olha aqui agora o que a gente consegue atingir no final do prazo. Chegou em 220 meses, quitou esse consórcio com o próprio inquilino pagando para ti as parcelas, tu vai ter um imóvel corrigido de 1.932.000. Só que o principal é isso aqui. Você recebeu um aluguel de 1.687.000 e o total investido no consórcio foi de 1.068.000. Ou seja, você recebeu mais aluguel do que o total investido no consórcio de todo o período. Então isso te gerou lucro, ou seja, um lucro de 618.000. Então o percentual que você pagou no imóvel foi 0%. Você ganhou lucro, dinheiro no seu bolso e um patrimônio quitado, corrigido agora no final do prazo de 1.932.000. Então, com uma operação, você já consegue agora se aposentar com tranquilidade, atingir a sua liberdade financeira.
Se você manter esse imóvel lá agora, locado, a mesma rentabilidade de 1% ao mês, você vai ter um retorno todo mês de praticamente R$20 mil de renda passiva que vai entrar para você. Então, olha só o poder que o consórcio imobiliário ele pode gerar aí para você. Bom, Arthur, mas até que ponto isso faz sentido eu comprar um imóvel e colocar para locação? Bom, a média dos nossos clientes hoje, que nem eu comentei antes, é em torno de 36 a 48 meses dos clientes que pagam as parcelas em dia e que fazem a oferta dos lances estratégicos. Então, se você for o cliente que não levar a sério o negócio, que pagar as parcelas atrasadas, que não usar nenhum tipo de estratégia, que não é o nosso cliente hoje que a gente procura, você pode levar mais tempo sim no consórcio para contemplar. Vamos pegar um caso aqui isolado, que você levou mais tempo para contemplar, levou 120 meses para contemplar essa carta agora. Então olha só, 120 meses você foi contemplado, por exemplo. O total investido nessa carta foi de 221.077. Só que agora o crédito corrigido vai estar em 844.739, a correção que tem anualmente pelo INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. A parcela do consórcio agora vai estar em 8.179 e o aluguel mensal 8.447, ou seja, ainda assim você tem um aluguel acima da parcela do consórcio após a contemplação. Então isso te gera lucro. R$267 a mais vai te sobrar, né, pagando a parcela do consórcio com o seu aluguel. No final do prazo, você vai ter um imóvel corrigido de 1.760.000 e o aluguel recebido no período foi de 1.273.000. O total investido no consórcio foi de 1.068.000. Então, ainda assim, você teve lucro, ou seja, da diferença das parcelas que sobrou, de R$204.000 e mais o patrimônio quitado corrigido. Então, mesmo que leve muito tempo para contemplar essa carta, você alavancou o seu patrimônio sem R$1 investido. Ó. Então, essa é a grande estratégia que o Robert Kiyosaki ensinou para milionários nos Estados Unidos, usar o dinheiro de terceiros para alavancar o seu patrimônio. Bom, agora que você chegou até aqui, eu tenho uma frase para você. Quem busca o conhecimento encontra o poder de escolher o próprio caminho. Então você buscou o conhecimento, você acessou o conhecimento, aprendeu como formar um patrimônio de forma consistente, de forma relevante, de maneira segura. Você tem a opção agora de seguir esse caminho, de construir patrimônio ou de simplesmente pegar esse conhecimento e não colocar em prática, de não usar esse conhecimento que você aprendeu. O tempo vai passar de qualquer forma, mas investindo, lá na frente você vai ter um retorno muito maior do que não ter investido. Então, isso é o principal, colocar em prática o pouco do conhecimento que você aprende no dia a dia. O que você terá na sua consultoria? Primeiro ponto, definição de objetivos de construção de patrimônio, estruturação de um plano de alavancagem personalizado, acompanhamento mensal e execução das estratégias de lance, suporte no processo de pós-contemplação, auxílio na definição de imóvel para alavancagem. Então, a nossa equipe vai te auxiliar no imóvel que você vai adquirir para alavancagem, caso seja a sua ideia adquirir esse imóvel, indicação de empresas e profissionais de gestão de locação short stay, locação por Airbnb, e acesso ao programa de recompra garantida que eu já comentei aqui nesse vídeo, que é vender a sua carta contemplada para o nosso escritório de forma garantida. Então, se você quer sair do ponto A para o ponto B, esse é o nosso método alavanca. Clique no botão aqui abaixo agora, que a nossa equipe vai montar um plano estruturado e estratégico para você.